Glória a Deus. É um motivo de muita alegria poder estar compartilhando a palavra de Deus, né? Daquilo que aprendemos, daquilo que nós temos e agora daquilo que nós vamos compartilhar e ensinar também daquilo que nós tantos anos aqui recebemos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade à pastora Kel, como eu tenho por mim, para mim, como uma profeta de Deus dos tempos de hoje, assim como era a pastora Clau. E sobre o livro que eu vou ler e o que eu vou falar era sobre um profeta. E vendo a história do profeta, me faz lembrar muito a pastora Clau e também a pastora Kel. Não por falar, porque eu convivi anos e décadas e as características que o profeta tinha, essas duas servas de Deus têm, e além das revelações que me foi passado, foram quase que semelhantes a descritas na Bíblia, né? Então vamos abrir agora no livro de Ezequiel, capítulo 8. Vou resumir uma parte, porque ele é muito grande. Ezequiel, ele descreve detalhadamente tudo o que ele viu, as visões de Deus, com relação a tudo aquilo que viria a acontecer com o povo de Israel. E também, detalhadamente, o que ele viu também na grandeza, na glória de Deus, os querubins, a forma como eles eram, como era o formato, as asas, os olhos, a forma como eles andavam. Mas aqui no capítulo 8, ele fala que ele estava na casa dele, assentado, junto com os anciões, quando veio uma visão que, como uma mão, tomou os cabelos da cabeça e levou até Jerusalém. Então, já resumindo até o 4, e eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subiu uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que estes fazem. Vamos pular um pouquinho agora para o 17. Então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam-me a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Muito embora estudando Ezequiel, muitas das palavras parecem duras, mas aqui, cada vez que eu leio Ezequiel e continuo lendo as palavras do profeta, eu só consigo ver realmente o amor de Deus, o amor de um Deus e um amor simples, não de um Deus que está num lugar assentado, intocável, que é vingativo, cruel. Não, mas um Deus simples, que ama como nós amamos. É incrível isso. Mas é como se um pai
que ama um filho e quer o melhor do filho, o filho se rebela, ele vai adorar outros deuses, ele vai para a prostituição, ele vai para tudo aquilo que é contra aquilo que aquele pai mais amava de ver ele. E por esse pai ser um pai justo, ele não poderia fazer mais nada. E aqui nós vemos a intimidade de Deus com o profeta Ezequiel. O que ele diz para Ezequiel é como um amigo fala para o outro: olha o que estão fazendo, olha, meu povo me abandonou, olha, eles estão na idolatria, olha, eles estão num lugar escondido, estão adorando imagem, tem pinturas na parede que não condiz com nada daquilo que é do meu agrado. Ou seja, Deus, Ele é um Deus que criou tudo, a terra, céus, os mares, o universo. Puxa, se eu fosse Deus, eu falaria, que se dane, eu sou Deus. Ele não, Ele ama de uma maneira que a gente pode sentir a dor no peito, a dor no coração de Deus por uma vida, por uma alma, por uma pessoa. A pessoa se prostituindo, eles se magoando, a tal ponto que em cada palavra do livro do profeta Ezequiel, a gente pode ver somente o amor, o carinho, a mágoa, o desespero de um pai, de um amigo, daquele que criou todas as coisas e deixou para o homem sendo trocado por ídolos, trocado. Aqui mais adiante ele fala, por prostituições, trocado por tudo, nem ao menos eles queriam ouvir a palavra. Ele fala para Ezequiel, fala para esse povo de duro semblante, quer ouça ou quer deixe de ouvir, eles não ouvirão, mas fala. A tal ponto que chegou o povo de Judá, de Israel, abandonando os preceitos, os ensinamentos. Então, tudo que aconteceu mais tarde não foi vingança de Deus, não foi porque Deus se vingou, mas pela consequência do próprio povo ter abandonado, esquecido e deixado a presença de Deus. Vieram as destruição, Jerusalém foi destruída, a cidade saqueada, sitiada, veio a morte, veio a fome, veio o cerco, veio também o cativeiro, e por fim, voltando aqui, por fim, o remanescente, ainda Deus, ele tem uma promessa, mas antes disso, lembrando que eu falei de Deus, que o Deus realmente ele é puro amor, somente amor. E o porquê realmente, o porquê que aconteceu tudo isso? Porque Deus também é justiça. E com relação à justiça, quando vem o juízo, Ele não pode fazer nada. Nós que precisamos nos arrepender, o povo de Deus que precisava se arrepender e voltar ao caminho, voltar a Ele, para que nada disso viesse. E outra coisa também, Deus, além de ser um Deus de amor, puro amor, Ele é santo. Então, Ele não pode ter associação, nem pode ter, como se fala, Ele não pode ter sociedade com a iniquidade, com as coisas iníquas. Deus é um Deus puro, Ele é santo. Então, se nós quisermos chegar a Ele, nós temos que estar em santidade, nós temos que viver em santidade. E o outro, Deus é um Deus que não abre mão da sua glória. Ele não divide a glória dele com idolatria, com nada. Com nada, 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 nada. Deus é um Deus que exige exclusividade. Isso é característica do nosso Deus, porque Ele é soberano, Ele é puro, Ele é santo, é o Deus de poder, é o Deus de toda a glória, de toda a honra, é o Deus criador, o único digno de louvor, de adoração, é o único Deus. E aqui,
quando a gente fala sobre a imagem de ciúmes, a gente pode perceber, Deus é um Deus que tem zelo, Ele tem ciúmes, Ele ama, cuida de cada um de nós de uma forma exclusiva, uma forma especial. Que nem eu falei, eu por mim mesmo, eu não tem como ser, né? Mas se eu fosse Deus, só saca, né? Se dane, mas não, Deus é um Deus de amor, um Deus que Ele tem tanto amor por cada um de nós, que Ele viu essa condição na humanidade, que cada um se perdia, cada um ia para o seu próprio pecado, e através do pecado, ele só estava condenado e fadado à morte. O que Ele fez, o que precisou ser feito, o Filho dele, que é o próprio Deus, Jesus Cristo, se dispôs, Pai, eu vou à terra, eu vou morrer por essas vidas, para que eles não pereçam, para que eles não vão para o inferno, para que eles não pereçam eternamente. Esse é o amor do Pai e do Filho, que deu sua vida por amor de nós. Essa é a consciência que nós temos que ter, que esse Deus é um Deus que está aqui hoje na forma do Espírito Santo de Deus. Como eles trabalham o Pai, trabalhou o Filho, agora trabalha o Espírito Santo até se consumar todos os dias, o tempo se findar agora, que nós chegamos quase no final dos tempos, o Espírito Santo trabalhando em cada um de nós, para que chegamos com essa forma que Deus quer que nós cheguemos, em santidade, porque sem santidade jamais veremos a Deus. Ah, mas Deus entende, Deus compreende. Não, porque Deus é justo, Deus é justiça, e uma vez que Ele falou que o pecado, o salário do pecado é a morte, não tem outra maneira de voltar atrás, Deus nunca voltou atrás. Mas hoje nós temos o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, e lá nós podemos chegar e falar, Pai, eu pequei, eu me arrependo de todos os meus pecados, lava-me, purifica no teu sangue, Pai, escreve meu nome no livro da vida, oh, aleluia. E assim Ele nos lava, nos perdoa, nos purifica, nos santifica na condição de santo, para estar nos lugares, nos átrios santos, nos átrios celestiais, nos lugares onde Deus preparou para nós, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus puro, um Deus de amor. Muito do que aconteceu com o povo de Israel na época, é como eu comparo isso a um fogo que purifica o ouro. Ou seja, houve matança, guerra, houve destruição. Sim, mas não porque Deus foi mau. O homem que escolheu e abandonou a Deus escolheu esse caminho. Então, tudo que isso aconteceu, simplesmente houve morte, perseguição, houve destruição. E é como se fosse o fogo estivesse refinando o ouro. E o remanescente de Israel, ele se voltou, e lá atrás, em Ezequiel 36, ele já faz uma promessa de que todas as coisas seriam restauradas. Vamos ler em Ezequiel 36, começando do 36, 23. 22. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós fostes, e eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, a qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tornarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós
um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, eu sei que para ler muitos livros do Velho Testamento, eu mesmo, quando começo a ler, são muitos números, são muitos dados, são muita coisa, muita morte, muita guerra. Mas se a gente olhar pelos olhos do coração de Deus, a gente vai ver que é o coração de um pai que luta com uma mágoa de ver o seu filho de volta à sua origem, a origem que ele criou, a origem que ele quer e a origem que tem a aptidão e a condição de estar junto com ele. Porque com qualquer sentimento de imundícia, de pecado, qualquer sociedade com as trevas, nos tira totalmente da condição de sermos salvos, de estarmos sendo moradores do reino de Deus, de ser cidadãos do reino de Deus. Então o Senhor, Ele quer, com dor, diz que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, é com dores que Ele luta pela vida de cada um, convencendo-nos do pecado. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas o Espírito Santo está sempre alertando. Olha, isso você sente no coração, isso está errado. É momento de se arrepender, é momento de voltar a Cristo, é momento de voltar ao Senhor. O Espírito Santo, ele trabalha incessantemente nesses últimos dias. E hoje o que nós vemos é que o próprio ser humano, ele tem rejeitado o Espírito Santo de Deus. Ele tem rejeitado a palavra de Deus, amando a mentira, amando o pecado, amando o engano. E a Bíblia fala que por amar a iniquidade, simplesmente eles seriam enganados praticamente pelo pecado. Isso em 2 Tessalonicenses, né? Então, nós temos que em todo momento nos quebrantar. Se o Espírito Santo tocou, não vamos fazer como o mundo faz, rejeitar o Espírito Santo, mas vamos nos arrepender, vamos voltar a Cristo, vamos voltar à morada, vamos voltar à condição que o Pai criou desde o começo, desde o princípio até hoje. Como eu falei, o Velho Testamento parece ser uma coisa só de lei, mas não é. É onde o Pai falava diretamente a nós. O Pai falava através dele, através da palavra dele, através dos profetas, através de anjos. Ele agia e trabalhava até que veio o Filho. Ele veio à terra, Emmanuel, Deus conosco, se fez homem, habitou entre nós, viveu uma vida na carne, aniquilando o pecado, vencendo o pecado, morrendo, derramando seu sangue como cordeiro, puro, sem mácula, sem pecado algum, para que nós, pela propiciação, né, pelo sangue, pudéssemos ser lavados e purificados. Porque se cada vez que pecássemos, matássemos uma ovelha, oferecesse sacrifício, não haveria ovelha no mundo que pudesse sacrificar tanto pecado e tantas pessoas. Jesus se fez o Cordeiro único, santo, Filho de Deus, morrendo por nós, derramando seu sangue, e basta apenas, Ele deixou fácil agora, Ele deixou simplesmente fácil, olha só, reconhecer Jesus como meu filho, se arrepender, se entregar, derramar a alma, se humilhar, e voltar e se santificar e estar na presença do Senhor. Oh, aleluia. Em terceiro lugar, só mais um detalhe, uma frase. Tem uma frase que é de um pensador, Edmundo Burke. Ele fala: um povo que não conhece a sua história, ele está fadado, ou ele está condenado a repetir. Então, por isso que nós falamos, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Ah, mas o Velho Testamento é chato, ele
eu não entendo nada. Essa é a história do povo hebreu, do povo de Deus. E a história do povo de Deus é a nossa história. Então, se nós não estudarmos, nós vamos falhar da mesma maneira, nós vamos pecar da mesma maneira que o povo, na época de Ezequiel, fazia. E é justamente o povo que não conhece a Deus, ele já vai por esse caminho. E muitos cristãos que dizem conhecer a Deus, ele acaba indo por esse caminho. Uma prostituiçãozinha não tem nada, uma pinturinha na parede aqui, que é uma idolatriazinha, não tem nada, uma imagenzinha ali, um negocinho ali. E aí vai, e quando você vê, você já está sem a presença do Espírito Santo e você já está numa condição que você não está apto mais a estar nos átrios do Senhor, na presença de Deus, e nem quando a trombeta tocar e você achar, mas eu frequentava a igreja, Jesus vai falar, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, aquela frase, leia a Bíblia, conheça, estude, busque, cada vez mais, a partir do momento que você deixa de ler por ler, mas olha pela ótica do amor de Deus, você vai ver a carta de um pai apaixonado que simplesmente ele está magoado porque foi traído, magoado porque foi abandonado, magoado porque seus filhos estão buscando somente aquilo que está no coração e na mente e fugiu dos propósitos que Deus, um Deus de amor, tinha planejado, que tinha traçado, que é de bênção, que é somente de santidade, que é somente estar na presença dEle. Bom, esse é a palavra, e eu gostaria de dar um pequeno também testemunho. Quando eu deixei aberto em Ezequiel, capítulo 8, isso também é uma palavra que fala muito ao meu coração e fala muito para a minha vida. São palavras de Deus que mostrou a Ezequiel, como estavam as pessoas. E agora eu me lembro, até ontem, contei esse testemunho para uma pessoa, o Sérgio, que estava fazendo uma manutenção, falou, na minha igreja tem profetas de verdade. Até eu me lembrei muito dessa passagem, porque um dia até estava... Tem momentos na vida que a gente pensa, não tem só entre eu e eu mesmo, não tem algum probleminha assim, todo mundo peca, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, acho que não tem problema de nada, sou solteiro, de repente, nossa, nesse momento ainda que eu estava pensando, veio uma mensagem da pastora, justamente nesse sentido, olha, eu tive um sonho assim, que a gente até frequentava, não sei se era uma padaria, uma lanchonete, e quando nós saímos, por trás da porta de vidro, você estava ali, você levava pessoas do mundo, e você cantava músicas do mundo, e você não sabia diferenciar as coisas do mundo. Eu falei, meu Deus do céu, isso é ser profeta, porque isso só estava no meu coração, na minha mente. Então, quando a gente fala em profecias, Ezequiel, quando ele falava detalhadamente tudo que ele tinha visto, como ele tinha visto. E era assim com a pastora Clau, com a pastora Kel. E não foram só esses, foram muitos. Se eu contar aqui, são 3, 4, 5 profecias assim, que talvez levaria até bastante tempo. Mas eu vejo na pastora Clau e vejo também na pastora Kel, realmente uma profeta de Deus, não falando por falar de uma maneira para agradar politicamente, mas o que eu estou falando até tem todos os detalhes, que até se a pessoa ouvir, qualquer pessoa que ouvir vai saber quando, onde, quando e por quê.
de tão exato que são as palavras, sendo que não, as profecias verdadeiras é assim. Até essa semana também vou contar só mais um testemunho. Não foi essa semana, faz 2 semanas atrás. Eu estava em casa e em casa tem uma construção antiga que meu irmão mais velho estava fazendo, o Sato. E, de repente, do nada, eu resolvi, falei assim, eu vou continuar esta obra aqui, né? Fui lá atrás, falei assim, nossa, como que ele deixou aqui tudo aqui acabado, só que o fio que liga a luz ali, onde será, como será que ele estava pensando na hora que ele fez essa ligação? Subi, fiz uns testes, onde colocar talvez as tomadas, os negócios, o reboco e continuar. Aí sentei no sofá, estava calculando, pensando. Na hora que vem a mensagem da pastora Raquel, olha, tem um sonho que eu tive essa noite que eu não ia contar, mas era assim, você estava indo num terreno com seu irmão mais velho, e eu não podia fazer mais nada. Eu falei, meu Deus do céu, nem ninguém sabia dos meus planos, do que eu ia fazer, e o que eu estava pensando, e em quem eu estava pensando. Isso é ser profeta, isso é ser de Deus. Falei assim, não, meu Deus do céu. E muitas das coisas que aconteceram depois foram relacionadas a esse sonho. Então, quando você tem um aviso de Deus, a melhor coisa, escuta o profeta, ora e segue conforme a direção do Espírito. Nunca caia na besteira de falar e ir contra o profeta de Deus e falar, não, você está errada, não é dessa maneira. Se Deus mostrou, por mais absurdo que seja, porque tem um segredo de Deus, tem um livramento de Deus por aquela palavra. Então, nós nunca podemos deixar de ouvir a profeta, quando é profeta de verdade. E isso eu posso garantir, não por hoje, por ontem, por 40 anos que eu estou aqui nesse ministério. Quando a palavra da profeta veio, nunca falhou. Não foi talvez da maneira que eu pensava. Depois eu lembrei, puxa, eu não tive entendimento, mas foi falado todo isso. Se eu tivesse evitado, se eu tivesse obedecido, se eu não tivesse ido pela minha emoção, pela minha vontade, eu não teria caído, se eu não teria passado por essa dificuldade. Então, escuta o profeta. E várias vezes, tem uma palavra que fala, escute os seus profetas e prosperareis. Então, ouvindo o profeta de Deus, você sempre vai prosperar financeiramente, materialmente, e principalmente na sua vida espiritual. Era só isso no momento. Eu gostaria de agradecer e que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.